Muito boa noite, todo mundo aí que está chegando para nos assistir mais uma vez na nossa tarde de domingo. Sempre bom a gente dedicar uma parte do nosso final de semana para aprender um pouco mais sobre o Espiritismo. Então, todo mundo seja bem-vindo, fica aí tranquilo no sofá, na sua cadeira, sinta bastante confortável e vamos tentar ter uma conversa bastante tranquila e, inclusive, bastante interessante, um tema que será exposto hoje pelo nosso amigo Gilson. Bom, mas antes de iniciar por completo a introdução do nosso palestrante, gostaria de começar agradecendo a um parceiro que está conosco há muito tempo, não só nos ajudando enquanto obreiros da vida eterna, mas ajudando todo o movimento espírita no cenário nacional brasileiro, que é justamente o canal Seridó Espírita. Está toda vez dando algumas dicas, ofereceram espaço para divulgar o espiritismo, então são parceiros bastante queridos por nós espíritas. Muito obrigado, Seridó Espírita. E gostaria também de divulgar o programa dos jovens, também realizado pela juventude do Obreiros da Vida Eterna. Nós fazemos um programa voltado para tentar disseminar o que é o espiritismo e o que é a doutrina espírita, como ela é composta, quais são seus temas mais famosos, digamos assim, que às vezes geram confusões, numa linguagem mais simples, numa linguagem principalmente voltada para os jovens, até porque são os jovens que serão responsáveis pelo futuro, não só do espiritismo, como do nosso Brasil, é óbvio. E nesta terça em específico, a qual eu participarei, inclusive, às 20 horas vamos falar sobre o tema O Natal com Amor. Será que, boa noite, Clara, será que nós ainda temos essa tradição de ter um Natal com amor, com afeto? Será que a gente só reúne a família só por reunir, ao invés de celebrar o sentido do Natal? Será que, vamos fazer um pensamento rápido, uma reflexão, será que Jesus está feliz conosco, ou Deus está feliz conosco pela forma como nós fazemos, realizamos, comemoramos o nosso Natal? Será que nossa sociedade virou muito consumista e esqueceu a boa tradição de um Natal reunido com a família de forma correta? Essas reflexões vão ser sanadas na terça-feira. E acredito que o nosso palestrante também vai dar umas pitadas bastante interessantes hoje. Bom, vamos começar com a nossa leitura introdutória. Eu escolhi o livro Conduta Espírita, do escritor Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Capítulo 19. Perante os parentes, o nome. Desempenhar todos os justos deveres para com aqueles que lhe comungam as teias da consanguinidade. Os parentes são os marcos vivos da primeira grande responsabilidade do espírito encarnado. Intensificar os recursos de afeto, compreensão e boa vontade para os fins mais próximos que não lhe compreendam os ideais. O lar constitui cadinho redentor das almas endividadas. Dilatar os laços da estima além do círculo da parentela. A humanidade é a nossa grande família. Acima de todas as injunções e contingências de cada dia, conservar a fidelidade aos preceitos espíritas cristãos, sendo cônjuge generoso e melhor pai, filho dedicado e companheiro benevolente. Cada semelhante nosso é degrau de acesso à vida superior, se soubermos recebê-lo por verdadeiro irmão. Melhorar, sem desânimo, os contatos diretos e indiretos com os pais, irmãos, tios, primos e demais parentes, nas lides do mundo, para que a lei não venha a cobrar-lhe novas e mais energéticas experiências em encarnações próximas. O cumprimento do dever, criado por nós mesmos, é lei do mundo interior, a que não podemos fugir. Imprimir em cada tarefa diária os sinais indeléveis da fé que nutre a vida, iniciando todas as boas obras no âmbito estreito da parentela corpórea. Temos na família consanguínea o teste permanente de nossas relações com a humanidade. E agora um trecho que também está recitado na Bíblia, inclusive. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um próprio infiel. Paulo, 1 Timóteo 5:8. Bom, após essa pequena harmonização, né, meus amigos, vamos fazer a nossa prece. Quem quiser pode fechar os olhos, pode se concentrar apenas na sua respiração
ou fazer uma prece individual também. Senhor, possamos pedir que esta pequena tarde deste domingo, deste final de semana, seja direcionada para mais um aprendizado, para mais uma reflexão, e que a luz divina alcance nosso grande amigo Geilson, que vai explanar o tema de hoje. Que os argumentos dados, a explanação feita fique bastante concreta em nossa cabeça, para que possamos refletir se o que estamos fazendo é realmente correto. Se vamos realmente conseguir fazer o Natal com um propósito real do amor. Que assim seja. Bom, então agora eu chamo meu amigo Geilson com o tema O Natal na Visão Espírita. Por favor. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Série Espírita e pelo Facebook do Obreiros, né? É com grande alegria que estamos aqui nessa tarde. Boa tarde, nosso querido amigo Zeca Oliveira. Sempre presente. Socorro, né? Socorro Félix, Lanusa, a todos que estão conosco. E vamos hoje, como você bem colocou, tratar sobre o Natal na visão espírita. É comigo agora? Pode ir direto, o palco é seu, meu amigo. Pode fazer o show aí, por favor. Então vamos lá. Antes de iniciar, eu quero deixar claro assim que eu gosto que vocês participem, vão dando aí o feedback, vão fazendo perguntas, vão interagindo conosco. Desde quando eu dou uma olhadinha assim do lado, é para me acompanhar ali como vocês estão colocando. Se surgirem perguntas, a gente já vai conversando, certo? Combinado? Contrato assinado? Então, se tiverem dúvidas, vão colocando aí no chat que a gente vai aqui acompanhando. E podem ficar à vontade para colocar seu ponto de vista também, certo? E vamos iniciar primeiro explicando um ponto de vista. Nosso tema é o Natal na visão espírita. Nos livros da codificação espírita e na revista espírita, eu não conheço, se alguém conhecer, pode até colocar aí no chat para que a gente possa socializar, nenhum texto onde diga explicitamente o Natal na visão espírita significa isto, certo? Mas por que você está dizendo isso, Geilson? Porque o que traremos nessa tarde é o nosso ponto de vista sobre o Natal, como estudamos, como acreditamos ser na ótica da visão espírita. O que consolar os acertos e sair ao ponto da doutrina espírita. Se porventura houver algum erro, esse erro pertence a mim e na minha interpretação que eu faço sobre o assunto. E eu quero, meus amigos, trazer uma mensagem de Maria Dolores nesse nosso início para poder trazer uma carta de Natal. E é exatamente esse o título da mensagem que ela nos presenteia, onde ela diz: Nova Carta de Natal. Ante o Natal, Jesus, ao relembrar-te a manjedoura anônima e singela, sentimos novamente a luz que te revela no brilho da esperança em toda parte. Recebemos de ti as bênçãos e os troféus do progresso na terra em altas diretrizes. Fizeste-nos mais fortes e felizes, dos recessos do lar ao voo em plenos céus. Perdoa-nos, porém, se hoje te trazemos os conflitos cruéis que existem mesmo em nós. Somos cristãos, falando em nossa própria voz, e no instante de agir não nos reconhecemos. Andavas de pés nus, pregando a fé e o bem, suportando sem queixas os calhaus e os espinhos, e seguimos-nos de carro em todos os caminhos. Raros falam de ti, sem perguntar a quem. No entanto,
Os corações fiéis aos teus ensinos continuam formando a extensa caravana dos que estendem socorro e luz à vida humana, renovando nações e elevando destinos, corações palpitando a buscar-te onde estejas. Voltamos a cantar, glória a Deus nas alturas e paz em toda a terra a todas as criaturas. Ser bendito, Jesus, louvado sejas. Maria Dolores, mensagem recebida pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, meus amigos, iniciando, eu gostaria também de trazer o significado da palavra Natal. O que significa a palavra Natal? Dentro, assim, da etimologia da palavra, dentro do sentido da palavra literal. Segundo o dicionário Michaelis, Natal significa estar relacionado, relativo ao nascimento, natalício, em que ocorre o nascimento, né? Então, simples assim, Natal significa o quê? O que é que significa Natal? Nascimento. Então, quando eu digo Natal, eu estou falando em nascimento. E nascimento nos reporta o quê? Esperança, novas oportunidades, alegria, não é isso? Ou seja, é a renovação. Quando falamos em Natal, falamos em renovação, falamos em nascimento, falamos em alegria, falamos em boa nova. Trazendo, assim, Natal, nascimento, a gente pode relacionar com a encarnação? Porque qual é o nascimento, vamos dizer assim, dentro de um ponto de vista do espírito reencarnando? Quando ele nasce, ele reencarna. Então, o nascimento, vamos comparar aqui, vamos trazendo para a questão da encarnação. Quando o espírito encarna, ele nasce, né? Vamos dizer assim, claro, ele reencarna, ele nasce no corpo físico para vivenciar todas as suas experiências. Então, podemos comparar também Natal como uma encarnação ou uma oportunidade. Podemos dizer que é o nascimento, é uma oportunidade, são novas esperanças, é um novo momento. E o que é a encarnação? Se a gente trouxer lá dentro das instruções práticas sobre manifestações espíritas, lá nos vocábulos espíritas, tem lá a explicação do termo encarnação. Encarnação diz, estado dos espíritos que reveste um envoltório corpóreo, ou seja, nasceu. Para aqueles que estão nos assistindo e não ainda tiveram a oportunidade de estudar a doutrina espírita, então encarnou, nasceu. Certo? Encarnou, reencarnou, e aqui a gente sabe que todos os nossos processos são de reencarnação. Eu estou falando do termo encarnação porque o espírito, né, errante veio e encarnou. Então, ele encarnou, ele nasceu no corpo físico. Então, aí eu disse que o espírito encarnado por oposição a do espírito errante. Então, não é mais espírito errante. O que é o espírito errante? É o espírito que se encontra no seu processo de desencarnação entre uma encarnação e outra. Então, ele está em espírito encarnado, ou seja, ele nasceu. Os espíritos são errantes nos estados de suas diversas encarnações. A encarnação pode se dar na Terra e em outros mundos. Isso aqui é uma explicação muito boa, né? Assim, veja, dá-se na Terra ou em outros mundos. Ou seja, quando comemoramos, né, o sentido da palavra Natal, relacionamos a uma nova vida, relacionamos a encarnação. Então, podemos dizer que todos nós vivemos um estado de Natal, um estado de oportunidades, um estado, né, onde nós temos a condição de reconstruir algo antes, feito de forma equivocada. Então, todas as nossas encarnações, podemos dizer que são a expressão mais pura do Natal, porque são novas oportunidades que Deus nos dá para podermos, assim, então, crescer como ser espiritual, que cada um de nós o somos. Então,
Vamos aqui continuar dentro ainda dessa mesma questão, né, nessa nossa introdução. Vamos resumir alguns pontos da doutrina espírita, para aqueles que nos estão assistindo e possam compreender melhor, como podem ter pessoas que nos assistem, que não têm ainda a oportunidade de se aprofundar mais nos conhecimentos espíritas. Para nós, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Boa tarde, Alisson. Grande alegria, meu amigo. Um abraço também para você. Você sabe que você mora no nosso coração, meu amigo. Deus criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais ou imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível, ou o mundo corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível, ou seja, o mundo espírita, certo? Ou, podemos compreender, o mundo dos espíritos, certo? O mundo dos espíritos, ou seja, o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido sem que para isso alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente o envoltório material perecível, cuja destruição pela morte lhe restitui a liberdade. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegam a certo grau de desenvolvimento, dando-lhes superioridade moral e intelectual sobre outras. Bom, para que a gente possa continuar nesse tema, dentro dessa nossa visão do Natal, é necessário que nós possamos primeiro entender esses pontos fundamentais, para que a gente possa ir continuando o nosso assunto, certo? Então, a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo o envoltório, certo? Há no homem três coisas: o corpo material, análogo dos animais, a alma, o ser imaterial, e o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Olha só. Tendo assim duas naturezas. Pelo corpo, a dos animais, cujos instintos lhes são comuns. Pela alma, a natureza dos espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo do nascimento, da natalidade? Qual o objetivo de um ser espiritual reencarnar na Terra? Vimos alguns princípios fundamentais para que possamos dar continuidade à nossa compreensão. Mas agora pensamos, qual é o objetivo desse nascimento, dessa natalidade? Aí a gente vai começar a entender. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Ou seja, nós, quando reencarnamos, temos a oportunidade de poder melhorar. E melhorando, podemos assim nos aperfeiçoar. Então, o Natal está diretamente relacionado a novas oportunidades. Então, cada encarnação que vivemos é um estado de natalidade, é um momento de Natal para cada um de nós. Possamos, em algumas situações, viver expiações, mas essas expiações são consequência daquelas nossas ações cometidas anteriormente, que agora servem num processo de reparação para que possamos assim nos reerguer, para que possamos assim nascer para um outro estado espiritual muito mais evoluído,
muito mais feliz. Para outros é missão, porque trazem a missão de fazer com que seus irmãos possam melhorar. A missão do pai, a missão da mãe. E aí nós vamos estudar a missão do homem inteligente, a missão da riqueza, do homem rico. Quer dizer, todos nós encarnamos e vivemos nesse estado de oportunidades. Então, o Natal é oportunidade. Oportunidade de transformação, oportunidade de melhoria, oportunidade de crescimento. Mas para que nós possamos alcançar essa perfeição, esse estado de vivência mais feliz, muitas vezes temos que passar por determinadas situações na nossa existência corporal, que estão ligadas exatamente a esses processos expiatórios, aonde precisamos expiar as faltas cometidas, onde precisamos transformar o homem velho no homem novo, como Jesus nos trouxe. Precisamos nascer. Mas, Geilson, nascer? Nascer? Mas nós já não nascemos? Olha só, falamos que tem quantas naturezas os espíritos? Duas. A natureza material e a natureza espiritual. Na natureza material, reencarnamos para nascer na espiritual. De uma forma, assim, vamos dizer assim, análoga, para uma forma pedagógica que a gente possa compreender. Lembra quando Jesus disse, deixai os mortos sepultar os mortos? Mas como é que um morto sepulta morto? Porque Jesus falava exatamente dessa nova oportunidade, dessa condição nova do ser, que cada um de nós o é. Que cada um de nós temos essa oportunidade. Meus amigos, olha só, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Deste modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então, nós reencarnamos com o objetivo de nascer espiritualmente. Meus amigos, e esse nascer aqui, o que eu estou querendo trazer é, todos nós somos espíritos simples e ignorantes, criados por Deus, com destino à perfeição. Eu estou trazendo esse nascer exatamente como esse momento de acordar, esse momento de despertar. Porque a existência na matéria nos dá exatamente essas experiências, que nos facultam a condição desse despertar espiritual. E é nesse sentido desse despertar espiritual que eu falo nesse momento, desse nascer. Porque Jesus nos disse, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não, e aí ele continua a dizer a Nicodemos, não te maravilhes disto, necessário vos é nascer de novo. Mas se o ser é espiritual, como é que ele pode nascer do Espírito se ele é o Espírito? Mas exatamente nessa concepção, é necessário transformar-se, nascer, é necessário esse Natal espiritual, esse nascimento espiritual. É necessário que nós possamos despertar para essa visão do Natal com Deus, esse sentido espiritual do Natal. Dessas oportunidades que nós, espíritos, temos, do nosso progresso, do nosso crescimento, do nosso melhoramento. Natal nos lembra nascer. Natal nos lembra esperança. E em qual Natal nós estamos nesse momento reencarnatório? Fixado no Natal material? Ou fixado no Natal, ou no sentido espiritual do Natal? O Natal, o nascer espiritual, o nascer do Espírito.
Boa tarde, seu Sebastião. Boa tarde, Genilda. Boa tarde, meus amigos. Vão deixando aí os comentários, vão deixando aí também suas observações. Então, meus amigos, em qual momento nós nos sintonizamos? Jesus nos convida a que convide. E aí nós passamos a refletir um pouco. E Jesus vendo, esse texto que eu vou ler agora, ele está exatamente no Evangelho de Lucas. Pessoal, eu peço a vocês só um minutinho, 30 segundinhos, é bem rapidinho, não saiam não, eu preciso só abrir o portão aqui para o meu filho, que eu estou só em casa e ele está só ali. Bom, e acontece esses imprevistos na Globo, como o Oliveira falava, imagine aqui com a gente, né, meu pessoal? Tudo tranquilo. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão gostando do tema? Boa tarde, Flávio. Zeca aí sempre presente. Esse Alisson é uma resenha, viu? Pois é, gente. Essa questão do Natal a gente tem que começar a refletir, porque nós somos criados com a tradição de que nós sempre temos que nos reunir com a família no Natal, uma coisa bastante bonita, mas às vezes falta nos passar que não basta só reunir, nós temos que principalmente entender qual o sentido do Natal. Que isso vai ser vai ser uma coisa mais debatida por Geilson. Pode continuar. Peço que me desculpem, porque não, ele estava tranquilo. Ali, eu estou só com ele aqui, aí eu tive que ir lá. Então, meus amigos, continuando. O que vamos ler está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, 57 a 62. E Jesus vai dizendo: vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. Olha só. Jesus, vendo uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximou-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E Jesus disse: as raposas têm covis, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, lhe disse: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Mas, Geilson, por que você trouxe esse texto do Evangelho no tema do Natal? Veja bem, falávamos do Natal no sentido material e falávamos do Natal no sentido espiritual. Qual lado eu estou enxergando? O lado onde da matéria, ou seja, deixa os mortos, o cuidado de sepultar os mortos? Ou vou com Jesus passar para o outro lado? Essa é a reflexão. Que outro lado é esse? Exatamente esse sentido espiritual do Natal. O lado do espírito e não mais o lado da matéria. E o texto é muito bem trabalhado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, no item Estranha Moral, aonde a gente vai encontrar: deixai os mortos enterrar os seus mortos. Mais precisamente nos itens 7 e 8. E nos diz os Espíritos: a vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do Espírito. Olha só. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do Espírito. Meus amigos, quando a gente passa a compreender verdadeiramente esse sentido, tudo de material toma-se uma segunda condição. E passamos a enxergar as pessoas, o sentido, tudo que nos acontece diferente, porque eu sou um ser imortal. A matéria morre, eu não. Essa existência passa, tudo pode passar de material, mas eu espiritual não. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito.
Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte, se comparado ao esplendor e à atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere às matérias, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante a que temos pelos objetos que lhes pertenceram e que ele tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhes ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensais antes no espírito, e de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. É muito bonita essas palavras dos Espíritos para todos nós, meus amigos. Porque passamos a compreender esse novo Natal espiritual, que precisamos cada um de nós vivenciar, que nos traz essas esperanças, que nos traz essas oportunidades, que nos traz esse novo momento, que nos faz mais feliz e que verdadeiramente nos une em família, porque todos nós, como ensinou Jesus, somos filhos de Deus, somos irmãos. Não há na terra ninguém mais importante do que ninguém. Não há na terra pessoa alguma que tenha uma condição diante de Deus privilegiada. Aqueles que conseguiram alguma condição mais santificada, conseguiram pelos seus esforços próprios, por deixar-se nascer dentro de si esse Natal de Jesus, que deixaram fluir dentro de si essa natalidade divina, não simplesmente no seu sentido material, mas no sentido da sua natureza espiritual. E é por isso, meus amigos, que diante de qualquer diferença que possamos ver na terra, tudo é apenas provas ou expiações, porque diante de Deus todos nós somos iguais. E não é, meus amigos, a riqueza mérito de ninguém, nem a doença demérito de ninguém. Não é a condição momentânea de alguma insuficiência física, seja em qualquer campo, motor, mental, em qualquer campo de natureza orgânica. Castigo não, meus amigos. É o Pai que cuida do Filho e que dá a oportunidade dele poder transformar-se. E aqui, continuando esse nosso diálogo, eu gostaria de trazer à memória para mim, um dos grandes exemplos de submissão ao amor de Deus. Eu vou ler e vocês vão entender. E diz o seguinte: contando o nascimento de Jesus, que todos nós em mente no mundo, nesse momento, todos nós cristãos, nos unimos no pensamento do nascimento de Jesus. De Jesus que nos trouxe a esperança, de Jesus que nos apresenta a Deus, de Jesus que nos apresenta o Pai, de Jesus que nos apresenta o amor. Como diz Joana de Ângeles, deixa eu colocar aqui o livro para a gente ver. Jesus nasce exatamente, foi nesse cenário moral torpe, embora a magia encantadora da natureza, que Jesus nasceu. Jesus vem exatamente nesse momento aonde a terra, há mais de 400 anos, não ouvia mais a palavra dos profetas, havia o silêncio dos profetas, havia o domínio do mais forte sobre o mais fraco, havia toda essa turbulência. Jesus nasce, trazendo a paz. E quantos de nós, meus amigos,
no sentido espiritual, vive essa turbulência íntima, vive essa turbulência na família, vive essa turbulência na vida, em qualquer sentido. E Jesus quer nascer. O Natal de Jesus quer se fazer no seu sentido espiritual, dentro desse mundo interno, desse universo que cada um é. Mas que possamos fazer uma analogia entre esse nosso momento e aquele momento. E vai nos dizer Lucas, ouvindo da própria Maria, a sua história sobre o nascimento de Jesus. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação era essa. Nesse momento, meus amigos, relembro agora as palavras de Jesus: Pai nosso que estás nos céus, aonde ele vai nos dizer: não vos deixarei órfãos, eu já vos amava antes da fundação do mundo. Lembro essas palavras de saudações que Jesus nos diz: já não chamo de servos, mas de amigos, porque vocês sabem para onde eu vou, porque em mim está o caminho, em mim está a vida. Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Maria faz por onde conseguir essa graça, achastes graça. Não é Deus que deu a graça, ela achou pelas suas atitudes, pelas suas ações, pelo seu progresso espiritual. E aqui lembramos a mensagem dos Espíritos, quando ele nos vai dizer que reconhece o verdadeiro Espírito ou o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar as suas más inclinações. Mas será que nós estamos dispostos para que esse Natal de Jesus, para que esse Jesus redivivo, possa também nascer no seu sentido espiritual dentro de cada um de nós, a falar como Maria falou naquele dia bendito: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Será que estamos, meus amigos, dispostos a dizer: Jesus, tu diz que me amas antes da fundação do mundo e já me conhecia antes do meu nascimento no ventre da minha mãe, que não me deixaria órfão, mas que estaria comigo e me mandaria o Consolador. Então eu acredito em ti, mesmo que eu viva, Senhor, nesse momento sob turbulências, mesmo, Senhor, que nesse momento eu me sinta só, que mesmo, Senhor, diante das situações que eu tenho vivido durante a minha vida, durante a minha encarnação, eu acredito no teu Natal, Jesus. Eu acredito no teu nascimento dentro de mim. Eu acredito nas tuas palavras. Acredito que és, Senhor, o caminho para mim. E cumpra-se em mim, Senhor, segundo a tua palavra. Será que temos, meus amigos, como Maria, a coragem, a audácia, a fé de dizer: cumpra-se em mim, segundo a palavra do Senhor? Ela não pergunta o que é que ela tinha que passar. Ela não pergunta o que é que ela teria que abrir mão. Ela não pergunta os desafios que ela teria que viver. Ela não pergunta o que é que ela teria que fazer. Ela só diz: faça-se em mim, segundo a vontade do meu Senhor. E ela vai continuando nos versículos seguintes e vai nos dizer: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o Todo-Poderoso.
E santo é seu nome, e sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Então, nossa Mãe Maria, ela vai nos lembrar nessa mensagem que a misericórdia de Deus está à nossa disposição. Só basta que nós volvemos para Deus os nossos sentimentos sinceros, o nosso desejo desse natalino divino dentro de cada um de nós, nascendo, crescendo, porque Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouve a minha voz, entrarei, e com ele cearei essa ceia do Natal divino em cada um de nós. Pois, como lembrávamos no início, somos esses seres imortais. Deus é eterno e infinito, justo e bom, e nos ama indistintamente, que tudo que vivenciamos são provas ou expiações, que nos ama, que nos cuida e que está sempre conosco, porque me faz grandes coisas o poderoso. E santo é seu nome, e sua misericórdia de geração em geração. Bendito o Deus de Israel, porque visitou e remiu a seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança. Deus nos ama. Essa é a mensagem principal desse Natal. Deus cuida de todos nós. Mesmo que nesse momento possamos nos perguntar por que um momento tão turbulento no mundo, pandemia, rumores de guerra, criminalidades. Meus amigos, Deus nos ama. Deus está cuidando de cada um de nós. E tudo que possamos passar durante esse nosso processo reencarnatório, já falamos, passa. Tudo nesse mundo passa. Só o amor permanece. Só o amor é a verdadeira riqueza que pode nos seguir diante de todas as nossas existências. É o tesouro verdadeiro. Aquele que Jesus diz: depositai tesouros nos céus. É o amor. O amor de um amigo, o amor da mãe, o amor da família, o amor dos companheiros que nos estão caros nessa existência, porque nossa família é o mundo. Porque somos todos filhos de Deus. Não temais. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Estas são as palavras do anjo que aparecem aos pastores. Isso está no livro de Mateus. Pois da cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E vai nos ensinar Emmanuel, através desse exemplo de Jesus, a humildade e a simplicidade. O nosso governador, o nosso mestre por excelência, para nos dar o exemplo. Ele nasce no mundo, envolto em panos, em uma manjedoura, dizendo, numa mensagem sublime: o que buscais no mundo? Porque do mundo, o que poderás enriquecer-se espiritualmente, senão no gesto de amor? Porque é no amor que se resume toda a lei. Porque a vida é um ato do amor de Deus para todos nós. Porque o Natal, o nascer,
É um ato sublime do amor de Deus. E no mesmo instante, apareceu um anjo, uma multidão celestiais, louvando a Deus e dizendo, nos diz Mateus, no seu evangelho, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Quando levam Jesus, seguindo as tradições do povo, para o apresentar no templo, eis que lá havia um homem, ancião, por nome de Simeão, que lhe fora dito que ele não morreria fisicamente antes de ter visto o Cristo. E quando ele vê Jesus, ele diz, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já meus olhos viram a tua salvação. Quando, meus amigos, nós olhamos para Jesus, sinceramente, todos nós, porque não sou eu aqui que falo que estou em uma condição diferente. Não, gente. Somos apenas aquele escolhido no momento como facilitador para trazer uma mensagem que não é nossa. Aquilo que falamos é de Jesus, é de Maria, é dos bons espíritos. É o Natal divino que cada um de nós tem que buscar. Quem de nós pode olhar para Jesus e dizer, pois meus olhos viram a tua salvação? Quando Jesus diz, perdoa, não 7, mas 70 vezes 7, e a gente possa dizer, como Maria disse, faça-se em mim, segundo, Senhor, a tua vontade, porque meus olhos veem nessa ação, Senhor, a tua salvação. Quando diante do paradigma do jovem rico, e aqui eu não falo da riqueza como pena ou como muitas vezes enxergamos a riqueza como algo mal. Não, o dinheiro, a riqueza é fruto do trabalho honesto. O trabalhador é digno do seu salário, está lá também. É questão de lei social, como estudamos dentro da doutrina espírita. Então vamos tirar essa demonização que às vezes se coloca sobre o dinheiro. Não, é o orgulho, é o mal que nós precisamos extirpar de dentro de nós. Mas, como no paradigma do jovem rico, Jesus diz, dai tudo que vos tem, abri mão de tudo que for material, em busca do verdadeiro sentido espiritual. Deixa tudo e segue-me. E quando nós olhamos para Jesus, assim como Maria, e repetimos, faça-se em mim segundo a tua vontade, porque em ti meus olhos veem a salvação. É um comportamento nosso dizer, Senhor, não é bem assim. Quem errou primeiro? Quem fez primeiro? E Jesus vai dizer, louco, hoje te pedirão a alma, e o que tendes a apresentar? Nos conta Lucas, que tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, magos vieram do Oriente para Jerusalém. E diziam eles, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vemos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Às vezes, quando buscamos esse nascimento, esse Natal divino, incomodamos muita gente que não querem ver a nossa felicidade por razões que aqui o momento não nos permite tratar.
Mas lembremos sempre de olhar como nos ensina o Evangelho, com o verdadeiro sentimento da caridade, indulgência para com todos, perdão das ofensas, indulgências para com todos. Às vezes nós dizemos, mas é muito difícil tudo isso. E aí eu lembro quando Jesus diz, eu estou contigo, não temas, não te espantes, eu sou teu Deus, eu sou teu amigo. Te fortaleço e te ajudo e te sustento. Porque a ninguém é dado um fardo que não possa levar. A ninguém é dado no seu projeto reencarnatório vivenciar uma situação que não possa vencer. Porque Deus dá a lição conforme o estágio evolutivo de cada ser em processo de aprendizagem e crescimento. E tendo eles ouvido o rei partiram, e eis que a estrela que viam visto no oriente, iam diante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo as estrelas, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram os seus tesouros, ofertando-lhes dádivas, ouro, incenso e mirra. Esse texto do Evangelho nos chama a atenção a um ponto. Os reis que vieram eram do Oriente. Eram do Oriente, não eram do povo judeu. Mas, reconhecendo a grandeza de Jesus, que havia nascido, ofereceram-lhe ouro, incenso e mirra. Nessa simbologia, o que é que nós ofertamos ao Natal divino dentro de cada um de nós? Quais são os presentes que nós oferecemos a Jesus? Como diz aqui, abriram os seus tesouros e ofertaram-lhe suas dádivas. Quais são os tesouros e as dádivas que nós estamos oferecendo? Para que o Cristo possa nascer dentro de cada um de nós nesse Natal. E aqui, gostaríamos, diante dessa analogia, trazer rapidamente, tentar trazer rapidamente aqui alguns pensamentos sobre esses tesouros. O ouro. O que é o ouro? O ouro é um metal muito valioso. Então, a princípio eu já diria, eu ofereci o ouro. Eu ofereci algo muito valioso. Eu ofereci tudo. Na mesma comparação com a parábola do jovem rico, eu ofereci-me a Deus. Mas quando a gente vamos também aprofundar um pouquinho, mas o que é o ouro como material? O ouro é um elemento químico, certo? E aqui, se algum físico pode estar nos assistindo, pode deixar seus comentários aí, que a gente só fez uma pesquisa muito rápida e a gente vai tratar de uma forma muito simbólica. O ouro é um elemento químico. Mas o ouro é formado de quê? O ouro é formado a partir da colisão de duas estrelas de nêutrons. Duas estrelas de nêutrons se chocam e produz o ouro. Mas o que é a estrela de nêutrons? Aí a gente vai encontrar. É o núcleo colapsado de uma grande estrela. Então quer dizer que o ouro é o produto de uma colisão
de duas estrelas de nêutrons. Cada estrela de nêutrons é do colapso de uma grande estrela que chegou ao seu estado evolutivo máximo. Certo? Embora elas tipicamente tenham um raio e tal, né? Elas resultam da explosão da supernova. Então nós temos que o ouro é o resultado da explosão de duas grandes, né, estrelas. Fazendo analogia a uma questão do Livro dos Espíritos que diz qual o maior empecilho para o progresso de cada ser humano. Vamos encontrar o orgulho e o egoísmo. Quando nós conseguimos tirar de nós o orgulho e o egoísmo, nós evoluímos. Ou seja, nós, quando nos libertarmos dessas duas substâncias, que elas explodirem, ou seja, elas forem libertadas dentro dessa supernova que é o estágio máximo, né, o estado da condição da estrela quando ela chega no seu estado de libertação, ou seja, no estado maior, né? Então nós temos que o ouro que possamos oferecer a Deus é exatamente essa liberação do orgulho e do egoísmo, de uma forma simbólica. De uma forma simbólica. Nos aproximaremos mais, teremos uma oferta agradável a Deus, no seu sentido espiritual, exatamente na implosão, na explosão, na libertação do ser, diante desses elementos. Lembramos disso quando Jesus disse, combatei o bom combate. Nos chamando a um combate espiritual, uma condição espiritual. Incenso. O que é o incenso? É um material aromático que é utilizado na antiguidade, no simbolismo de fazer com que as preces perfumadas pudessem chegar a Deus mais agraciadas, mais belas. E vamos encontrar o salmista dizendo, apresente-se a minha oração como incenso diante de ti. Vamos encontrar no Apocalipse o uso do incenso. Quando ele abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu quase por meia hora. Veio outro anjo e parou diante do altar, tendo um tiburo de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para juntar as orações de todos os santos sobre o altar que está diante do trono do Todo-Poderoso. Subiu o fumo do incenso com as orações dos santos. Então, o incenso é exatamente essa condição de santificação de cada um de nós, esse esforço nesse processo de transformação moral. Ainda não somos o ouro, que já extirpou o orgulho, o egoísmo e fundiu-se nesse minério agradável e de grande valor. Que possamos ofertar, mas que possamos balsamizar com incenso a nossa vida, apresentando a Deus agradável. A mirra. A mirra é utilizada em várias ocasiões. Na realidade, é uma árvore espinhosa, de folhas caducas, né? Uma árvore sem muita beleza, mas que dela e da sua seiva retira-se, através dos elementos granulosos dela, a sua seiva, e faz o pó da mirra, que é utilizado principalmente naquela época para o embalsamento de corpos, para deixar os corpos, né, tirar aquele odor, tirar todo aquele, né, e manter mais. Então podemos dizer que a mirra é exatamente esse vencer da matéria, esse vencer do espírito sobre a matéria. Porque também a mirra é utilizada como
remédio medicinal por algumas de suas qualidades, né, que podem ser antissépticas. E hoje, nos dias atuais, é utilizado muito na farmacologia, né, em algumas aplicações. Então, vemos na sua simbologia o vencer do espírito sobre a morte. O que é que temos apresentado a Deus, meus amigos? O que é que temos apresentado a Jesus nesse seu natalino íntimo, espiritual em cada um de nós? Para podermos dizer assim como Paulo, hoje já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive a mim. E eu quero finalizar esse nosso momento com uma psicografia do nosso querido Chico, de Emmanuel, o texto intitulado Prece do Natal. E ele nos diz: Senhor Jesus, recordando-te a vinda, quando te exaltastes na manjedoura por luzes nas trevas, vimos pedir-te a bênção. Revela-se-nos. Se muitos de nós trazemos saudade, cansaço, assombro e aflição, quando nos envolves em torrentes de alegria, sabes, Senhor, que temos escalado culminâncias, possuímos cultura e riqueza, tesouro e palácios, máquinas que estudam as constelações e engenhos que voam no espaço. Falamos-nos de ti, que voltastes dos continentes celestes em socorro dos que choram na poeira do mundo, no tope dos altos edifícios em que amontoamos reconforto sem coragem de estender os braços aos companheiros que recolhias no chão. Destacamo-nos a excelência de teus ensinos, agarrados aos supérfluos, esquecido de que não guardaste uma pedra em que repousasse a cabeça. E ainda agora, quando de ti comemoramos o natalício, louvamo-nos-te o nome em torno da mesa farta, trancando inconscientemente as portas do coração aos que se arrastam na rua. Nunca vimos, como agora, tanta abastança e tanta penúria, tanta inteligência e tanta discórdia, tanto contraste doloroso, Mestre, tão só por olvidarmos que ninguém é feliz sem a felicidade dos outros. Desprezamos a sinceridade e caímos na ilusão. Estamos ricos de ciência e pobres de amor. É por isso que em ti lembrando a humildade, nós te rogamos para que nos perdoe e ames ainda. Se algo te podemos suplicar além disso, desculpa o nada que te ofertamos, em troca do tudo que nos dás, e faz-nos mais simples, enquanto o Natal se renova, restaurando-nos a esperança. Derrama o bálsamo de tua bondade sobre a nossa prece, e deixa, Senhor, que venhamos a ouvir de novo, entre lágrimas de júbilo, que nos vertem da alma a sublime canção com que os céus te glorificam o berço de palha ao clarão das estrelas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E assim, meus amigos, concluímos esse nosso estudo e convidamos Yuri para estar conosco. Opa! Muito obrigado, viu, Jason, pela disponibilidade e por ter falado de um tema que às vezes exige uma complexidade um pouco maior, principalmente como você falou lá no início, que foi até um pouco difícil pesquisar fontes espíritas da época, né, sobre
o que é que significava, qual era o valor, o sentido do Natal na visão espírita. Muito obrigado, viu? De verdade. Muito obrigado também pela pessoa que você é, porque eu estou vendo aqui, você é muito querido pelo pessoal do Obreiros e da Federação Espírita. Então, é isso. Se você puder fazer a prece final, eu agradeço, por favor. Sim, agradeço também, meu amigo, e agradeço a todos os amigos e o carinho que eu sinto. Eu amo essa casa, Obreiros, para mim também é minha casa. Eu digo isso a todos quando estou lá. A saudade do chazinho de capim santo, daqueles momentos depois da palestra que a gente fica ali alguns momentos reunidos. Saudade dos abraços, saudade do aperto de mão, saudade de estar com vocês. Mas sei que é um momento necessário ao nosso aprendizado coletivo e que no próximo ano, se assim Deus nos permitir, estaremos juntos, né? Pessoalmente, né? Diante das situações. E rogamos aos amigos que possam, assim, fechar os olhos, os que desejarem, mas que possamos nos unir agora nessa corrente de pensamentos e direcionar a Deus toda a nossa esperança. Mesmo que por muitas vezes possamos nos sentir, por alguns instantes, que as dificuldades do caminho são espinhos e que esses espinhos nos ferem os pés. Por mais que as pedras dos caminhos, por algum momento, possam machucar-nos os passos e às vezes até torná-los mais lentos, mas que possamos sempre olhar à frente diante de nós, para que possamos ouvir no silêncio íntimo de cada um de nós, como nos ensina Alta de Souza, no nosso templo interno, a mais alta de todas as capelas, possamos ter esse contato com o divino, com Jesus, nosso Mestre, nesse Natal íntimo, nesse Natal espiritual, nesse nascimento de Jesus em cada um de nós. As suas energias e as suas vibrações possam nos dar força para que possamos continuar sempre firmes em nossa caminhada. Que o nosso olhar esteja sempre mirando o Cristo e que nele esteja a nossa força, porque mesmo que os nossos pés vacilem, como nos ensina a doutrina dos Espíritos, há sempre ao nosso lado um anjo amigo, um espírito protetor, a nos estender a mão e a dizer: caminhemos, porque o Cristo nos aguarda para a ceia do Natal divino. Obrigado, Jesus. Obrigado, divino companheiro. E que o teu amor permaneça a reluzir dentro de nós. E onde estivermos, Senhor, possa a tua luz, através de nós, brilhar. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Jailson. Obrigado ao TV Servidor Espírita. Obrigado, Ricardo, por ter ficado no backstage pra gente, sempre dando nosso apoio. Obrigado a todas as pessoas que compareceram. Lembrando que terça-feira, às 20 horas, vamos ter o Estudo dos Jovens com o tema Natal com Amor. Já se preparando também, né, para nossa comemoração do Natal. Começamos hoje com o Jailson e terça tem mais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido e por terem nos dado tanto apoio como sempre. Tchau, tchau.